Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Missões é o sentimento, a fé e o desafio de anunciar a palavra de Deus. Todo missionário é aquele que propaga a palavra de Deus nos lugares onde a palavra do Senhor tem muita dificuldade de chegar. Esse meio de comunicação chamado YouTube é um instrumento de evangelização e de pregação, anúncio da palavra de Deus. Por isso eu quero pedir a você, seja junto comigo o missionário dessa obra, o missionário da propagação do Evangelho de Deus. Você pode ajudar se inscrevendo no canal, você pode ajudar fazendo seus comentários com relação à palavra de Deus, e você, junto comigo, compartilhando da palavra de Deus, eu tenho certeza, vamos encontrar muitos corações ansiosos pelo ministério de Jesus, pela salvação do nosso Senhor. Então se inscreva aí no canal, vamos juntos propagar essa palavra tão abençoada e maravilhosa. Eu quero refletir com você a respeito de um texto de Lucas, capítulo 11, versículos 1 e 2, a palavra do Senhor, ela diz assim: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando ele terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar também. João ensinou os seus discípulos. Então Jesus lhe disse: quando orardes, dizeis: Pai, santificado seja o teu nome e venha o teu reino. Para mim não há nenhuma publicidade melhor do que essa. Jesus reinventou a melhor de todas as propagandas, aquilo que mudaria a história e a visão com a qual nós enxergaríamos Deus. Entenda o que eu vou dizer a você. Até Jesus Cristo, Deus era Jeová, Senhor. A maioria das pessoas tinha medo de dizer o nome de Deus. O nome de Deus tão santo, tão poderoso, gerava nas pessoas o temor de falar do nome dele. Imagine se aproximar dele. Imagine estar junto de Deus. Imagine buscar o amor de Deus. A maioria das pessoas tinha uma visão de Jeová como um Deus punitivo, como um Deus distante. Jesus pega milhares de anos da história e ele diz: a partir de hoje você não vai mais chamar Deus de Jeová. Quando você orar, o seu anúncio a Deus será: Pai nosso que estás no céu. Uma das maiores maravilhas do ministério de Jesus e um dos maiores mistérios de Deus até hoje. Porque Jesus estava lidando com a imagem do Pai, com a referência do Pai. Jesus estava ensinando aquilo que é o modelo de paternidade perfeito. E ouça o que eu vou dizer a você. Na Bíblia, fundamentalmente, existem 3 tipos de pai. Na grande maioria das vezes, os pais bíblicos foram ausentes. José teve que crescer e enfrentar a maior parte da sua história sem a presença de um pai. Elias surge na história e a Bíblia não menciona se ele tinha pai, como era o relacionamento paterno dele. A maioria dos pais bíblicos foram pais distantes, pais ausentes. Davi, quando foge de Saul por 17 anos, Davi fugiu sem a proximidade do pai. Na maioria das histórias bíblicas você vai encontrar homens de Deus que cresceram sem a imagem paterna. Ismael, a Bíblia diz que Abraão o expulsa de casa e ele teve que se formar homem, ele teve que construir a sua história sem ter um pai presente. Na nossa sociedade, isso parece uma maldição. A maioria das famílias crescem com pais ausentes. Muitas vezes a mãe cria os filhos, muitas vezes os filhos se tornam arrimos de família. Muitos filhos cresceram porque o pai faleceu em um acidente, por uma enfermidade. Na maioria das histórias bíblicas e na maioria das histórias dos nossos dias, os pais são ausentes. A ausência paterna tira de nós o sentimento de proteção. A ausência paterna, ela tira de nós a independência ou a maturidade da sexualidade.
A ausência paterna tira de nós uma referência, um norte, uma direção. Todos aqueles que crescem sem a imagem de um pai próximo, crescem com conflitos da sua alma, crescem com conflitos dentro do seu interior, que demoram na maturidade, que causam vazio, e eu sempre digo que tudo aquilo que nós sentimos falta, nós superestimamos. Nós achamos a melhor coisa do mundo aquilo que nós não temos. Imagine quantos filhos, imagine quantos de nós crescemos sem a referência de um pai próximo, de um pai presente. Segundo, há muitos pais que andaram juntos, mas mesmo assim foram omissos. Se você estudar a história bíblica, a Bíblia diz que Samuel, ele foi ungido pelo Senhor, foi consagrado à casa de Deus. A Bíblia menciona que Ana, sua mãe, era tão próxima dele. Todos os anos a Bíblia diz que ela levava uma roupa nova a Samuel. Samuel tinha um pai que estava ali, todos os anos o visitava, mas a Bíblia não menciona a proximidade de relacionamento. Quando nós estudamos a história bíblica, a gente percebe que Isaac amava mais a Esaú do que a Jacó. A Bíblia diz que quem cuidava de Jacó era sua mãe. Isaac, ele cuidava muito de Esaú. Imagine um filho crescer sabendo que o pai ama mais o outro. Imagine dentro de uma estrutura familiar onde a mãe passa a cuidar de um dos filhos, porque ela percebe que o pai tem aquele filho dentro de casa, mas o pai é omisso na criação, no ensino, na responsabilidade. Esaú tinha uma proximidade, Jacó não. Quantos de nós crescemos tendo um pai dentro de casa, mas que foi omisso, que se calou, que nunca foi à escola, que nunca te deu uma palavra de incentivo, que nunca te deu de fato um abraço carinhoso, que nunca demonstrou amor, afeto? Quantos de nós crescemos tendo um pai próximo de nós, mas que fez questão de amar mais outros filhos, que fez questão de nos ver crescer sozinhos, batendo a cabeça, sem dar a nós o apoio, o amor e aquilo que nós gostaríamos de ter? Na Bíblia e fora dela, a história da humanidade está cheia de pais que estavam dentro de casa, mas que foram ausentes no carinho, no afeto e no amor. Terceiro, a Bíblia fala sobre muitos pais que foram extremamente amorosos. Você sempre vai ouvir um pastor meio pinel da cabeça ensinando que Davi não foi um bom pai. E todas as vezes que você ouvir isso, considere um dos maiores absurdos bíblicos. Davi foi um excelente pai. Davi errou por amar demais os seus filhos. A Bíblia diz que no dia em que Davi partiu, ele chama o filho dele, Salomão, e dá todas as instruções da vida. Davi amou demais a todos os seus filhos e eles se perderam debaixo do carinho, da proteção e debaixo do afeto. Se você perceber, Abraão, quando teve Isaque, Abraão foi um pai muito amoroso, muito próximo. Porém, o relacionamento afetivo de pai com filho foi tão próximo que Isaque refletiu todas as maldições do relacionamento dele com o pai. Isaque erra com a mulher dele exatamente como o pai dele errou. Foram pais amorosos, foram pais próximos, foram pais que cuidaram dos filhos, que deram amor, que deram atenção, mas que perderam a estribeira ou perderam a estrutura do seu lar e da sua família. Quantos de nós conhecemos histórias de pais que foram amorosos demais, mas que os filhos se perderam nas drogas? Os filhos tiveram dificuldade, crise com relação à sua própria sexualidade. Quantos de nós conhecemos filhos que cresceram em casas que tiveram tudo na vida, e se tornaram ladrões, se tornaram pessoas de caminhos escusos e de caminhos errados? Pais que amaram e esse amor tão próximo, tão afetivo, não trouxe o equilíbrio correto. Quando nós estudamos a palavra de Deus, a Bíblia diz que Josué era filho de Num. Havia um relacionamento entre eles, havia uma herança paterna, mas nunca foi tão próximo. A referência de Josué foi Moisés. A Bíblia é cheia de crises do relacionamento de pais com filhos. De repente vem Jesus e diz: é necessário corrigir o relacionamento do filho com o pai.
É necessário que os pais tenham uma referência sobre paternidade. É necessário que os filhos tenham uma referência sobre paternidade. Se você estudar a Bíblia, o Antigo Testamento termina com uma das promessas mais bonitas, dizendo que Deus vai restaurar o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. De repente vem Jesus e ele ensina a mais profunda lição. A referência de pai para você que é pai. A referência de pai para você que é filho, que tem um pai amoroso. Para você que é filho, que tem um pai dentro da sua casa, mas que ele é omisso no seu sentimento e no seu amor. Para você que é filho, mas seu pai, infelizmente, já é uma pessoa falecida. Seu pai é uma pessoa que te deixou e constituiu uma outra história, uma outra casa, uma outra família e deixou você. Ouça o que eu vou dizer a você. Filhos que crescem sem referência paterna, crescem em desequilíbrio de alma, na falta do amor próprio. O desequilíbrio da sua sexualidade, da sua maturidade. Por isso vem Jesus e ele ensina a maior lição do Novo Testamento. Quando orar, veja Deus como um pai amoroso, um pai próximo, um pai que cuida, um pai que é a referência de amor, que é a referência de zelo e de cuidado. Quando orares, lembre-se, nosso Pai está no céu, com o nome santo, que faz a vontade dele se cumprir na terra e que faz a vontade dele se cumprir no céu. Eu quero orar hoje, no Dia dos Pais, por todos os pais. Quero orar hoje por todos os filhos, com nossas crises, com os nossos medos, com as nossas dúvidas, mas todos nós cientes de que podemos crescer em amor, em maturidade, crescer em nossa espiritualidade, em nossa sexualidade, entendendo que nós temos a referência de um bom pai, de um Deus próximo que te ama e que cuida de você. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos onde você está. Eu quero orar pela sua história, quero orar pela sua família, quero orar pelos seus sentimentos, quero orar pelo seu relacionamento paterno e quero dizer para você e para mim que Deus se torne o nosso modelo e a nossa referência de um pai próximo e amoroso. Se você pode fechar os seus olhos onde você está, feche os seus olhos. Eu quero orar por você e quero orar com você. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, Pai nosso que estás no céu, Deus de amor, Deus próximo, Senhor que sabe hoje o quanto esse filho, esta filha chorou durante a vida por não ter um pai que ama, que cuida, que está próximo. O Senhor sabe, meu Deus, quantas vezes este homem, esta mulher tem se sentido sozinho, sem ter a referência, sem ter alguém que cuide, que proteja, que abençoe. Quantos de nós temos enfrentado a vida, Senhor, sem ter um pai do qual nós possamos recorrer, do qual nós possamos ouvir, amar e ser amado. Senhor Jesus, quantos pais agora estão chorando porque viram os filhos se perder na vida, perderam filhos saudáveis por causa de doenças, de enfermidades, de acidentes, de vícios. Quantos pais precisam restaurar sentimento e relacionamento com filhos? Quantos filhos hoje precisam restaurar a visão e a referência de pai? Por isso eu oro como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade nesta vida, nesta casa e nesta família. Que o lugar de pai, o vazio do pai, a referência do pai em todos nós seja preenchido pela sua doce, santa e tão poderosa presença. É a minha oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, que o poder de Cristo Jesus, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Não desespere, não sofra, não se perca na vida por falta de uma referência paterna. Deixe Deus ser a referência. Entenda que Deus vai cuidar de você como um bom pai, um pai amoroso, que te espera de braços abertos para te dar o lugar no reino, na vontade e na família que Ele nos deu em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e que o amor do Senhor seja sobre você, em nome de Jesus.